bem-vindo ao Jornal Escolar. Falaremos hoje sobre os acordos de paz após a Segunda Guerra Mundial, a disputa por áreas de influência, o mundo se arma e a corrida espacial, propaganda e cultura. Espionagem e repressão, conflitos armados da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, guerras na Indochina e Guerra do Vietnã. Revolução Cubana, o alinhamento de Cuba à União Soviética, a Revolução Chinesa e os comunistas no poder da China. O conflito sino-soviético, a criação do Estado de Israel e a questão palestina, a Intifada e a tentativa de estabelecer a paz. Os acordos de paz após a Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Teherã e a Conferência de Potsdam foram alguns dos acordos realizados. Agora o repórter Kaique entrevistará o historiador. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado pela palavra. Agora vamos entrevistar o historiador Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Em que ano ocorreu os acordos de paz após a Segunda Guerra Mundial? Ocorreu no ano 1945. Pedro, quais foram alguns dos acordos de paz após a Segunda Guerra Mundial? A Conferência de Teherã e a Conferência de Potsdam foram alguns dos acordos que teve ao fim da Guerra Mundial. As disputas por áreas de influência. O repórter Igor entrevistará o historiador. Boa tarde, Lucas. Obrigado pela palavra. Boa tarde, Pires. Boa tarde. Então, hoje viemos pedir em que ano ocorreu a disputa por área de influência? Ocorreu no ano de 1947. Pires, quais eram as áreas de influência da Guerra Fria? A parte oriental, ocupada pelos soviéticos, tornou-se área de influência da União Soviética. E mais uma, Pires. Quais são as áreas de influência dos Estados Unidos? As áreas de influência dos Estados Unidos incluíam a Europa Ocidental através da política de aliança militar concretizada na NATO. O mundo se arma. Falaremos sobre as superpotências. O repórter Kaique entrevistará o historiador. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado pela palavra. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Durante a Guerra Fria, teve o acontecimento O Mundo se Arma. Em que ano que ele começou? Teve início no ano de 1947. Pedro, durante O Mundo se Arma, teve a tal corrida armamentista. Tu poderia explicar para nós um pouquinho mais o que foi? A corrida armamentista foi o momento que todos os países se armaram para se proteger um dos outros. Corrida espacial, propaganda e cultura. A corrida espacial foi um dos capítulos mais conhecidos. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pires, em que ano ocorreu a corrida espacial, propaganda e cultura? Ocorrido entre 1957 e 1975. Explique o que é corrida espacial. A corrida espacial foi responsável por mobilizar altas quantias de dinheiro com o intuito de promover a exploração do espaço. Espionagem e repressão. Uma das atividades mais exigidas durante a Guerra Fria foi a espionagem, junto com a repressão. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pires, em que ano ocorreu o processo espionagem e repressão? Ocorreu no ano de 1917, durante o processo revolucionário. O que foi a espionagem na Guerra Fria? Na União Soviética, as relações internacionais no início da Guerra Fria estimularam a modernização do serviço secreto, criado em 1917 durante o processo revolucionário. Na época chamava-se Tcheca. A Guerra da Coreia. O conflito armado. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pires, em que ano ocorreu a Guerra da Coreia? Ocorreu no ano de 1950 a 1953. O que foi a Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia foi um conflito armado travado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Com os Estados Unidos como sua principal força, vieram em ajuda ao sul-coreano. Guerra da Indochina. O conflito entre tropas. O repórter Kaique entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Pedro, sobre a Guerra da Indochina, em que ano ela ocorreu? Ocorreu no ano de 1946 até o ano de 1954. Pedro,
poderia explicar para nós como foi o caso da Primeira Guerra? A Guerra da Indochina ocorreu algo que marcou a ação da guerrilha, conhecida como Viet Minh, para expulsar colonizadores franceses desses territórios asiáticos. A Guerra do Vietnã. Entre os dois governos vietnamitas e a participação dos Estados Unidos, o repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pires, em que ano ocorreu a Guerra do Vietnã? Ocorreu no ano de 1955 a 1975. O que foi a Guerra do Vietnã? Foi a segunda das guerras da Indochina e foi oficialmente travada entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O exército norte do Vietnã era apoiado pela União Soviética, China e outros aliados comunistas, enquanto ao sul do Vietnã era apoiado pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália e Tailândia e as outras nações anticomunistas pelo mundo. Neste cenário, o conflito do Vietnã é descrito como uma guerra por procuração no auge da Guerra Fria. A Revolução Cubana, o movimento armado. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pedro, em que ano ocorreu a Revolução Cubana? Ocorreu no ano de 1953 ao ano de 1959. Explique o que foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destruição do ditador Fulgênio Batista de Cuba. O alinhamento de Cuba à União Soviética. Os Estados Unidos romperam a relação diplomática com Cuba. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Kaique, em que ano ocorreu o alinhamento da Cuba à União Soviética? Ocorreu no ano de 1961 ao 1991. O que foi o alinhamento da Cuba à União Soviética? Os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba e impuseram um bloqueio econômico à ilha. Com esse rompimento diplomático, os cubanos se aproximaram da União Soviética e receberam auxílio financeiro até 1991. A Revolução Chinesa, sendo dividida em dois períodos, o repórter Kaique entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Pedro, sobre a Revolução Chinesa, em que ano ela ocorreu? Ela ocorreu no ano de 1948. Pedro, poderia explicar para nós um pouquinho mais sobre a Revolução Comunista Chinesa? A Revolução Comunista Chinesa se refere-se ao final da Guerra Civil da China. Os comunistas no poder da China. Com o apoio da União Soviética, o governo comunista adotou alguns modelos. O repórter Kaique entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pedro, os comunistas no poder da China, em que ano ele ocorreu? Ocorreu no ano de 1926. Pedro, poderia nos explicar um pouquinho mais sobre os comunistas no poder da China? Chiang começou a restringir o poder dos comunistas em maio de 1926. O KMT rapidamente unificou o sul da China, através da guerra em 1926 a 1927, depois que o KMT ter capturado Wang em outubro de 1926. O movimento de esquerda provido pelo PCC e pelo Comitê rapidamente se descontrolou. O conflito sino-soviético. A série de confrontos armados entre a União Soviética e a República Popular da China. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Então, Pedro, em que ano ocorreu o conflito sino-soviético? Ocorreu no ano de 1929. O que foi o conflito sino-soviético? O conflito sino-soviético de 1929 foi um conflito armado simultâneo entre a União Soviética e o senhor da guerra chinesa da República da China. A criação do Estado de Israel e a questão palestina. O conflito entre Israel e palestinos. O repórter Kaique entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Pedro, sobre a criação do Estado de Israel e a questão palestina, em que ano ela ocorreu? Ocorreu após o conflito no ano de 1948. Pedro, poderia nos explicar um pouquinho mais sobre a criação do Estado de Israel e a questão palestina? Chamado-se de questão palestina, o conflito surgido com a criação de Israel em 1948, culminado com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Costumava-se atribuir o termo também ao
problema dos refugiados palestinos, que viram ser obrigados a deixar a região quando da criação de Israel, chegando aos 90 mil na época. A Intifada, a Guerra das Pedras, a manifestação. O repórter Kaique entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Pedro, sobre a Intifada, em que ano ela ocorreu? Ocorreu no ano de 1987 ao ano de 1993. Pedro, poderia nos explicar um pouquinho mais sobre a Intifada? A primeira intifada, também chamada das Guerra das Pedras, foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense. As tentativas de estabelecer a paz. A Intifada evidenciou a necessidade de um acordo político. O repórter Igor entrevistará o historiador. Muito obrigado pela palavra, Lucas. Pedro, sobre as tentativas de estabelecer a paz, em que ano ela aconteceu? Aconteceu no ano de 1993 com tentativas de acordo. Pedro, poderia explicar um pouquinho mais do que foi a tentativa de estabelecer a paz? Os palestinos iniciaram uma intifada, uma campanha de terrorismo e violências indiscriminados, causando mortes e ferimentos para os dois lados. Ok. Muito obrigado, Pedro, por essa entrevista.